Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e lhe disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. A liturgia do dia de hoje nos convida a gente a refletir sobre aquilo que é essencial para nós. Primeira leitura, a gente escutou um trecho do livro dos Juízes, que faz uma espécie de resumo de toda essa época em que Israel não era governado ainda por reis, mas por juízes, e faz uma leitura dessa história a partir de um único ponto, como que a única coisa que interessa. Isso vai aparecer muito no Antigo Testamento, porque a gente sabe que o Antigo Testamento, na forma final dele, ele pertence à época da volta do exílio e a restauração religiosa feita por Esdras e Neemias. E como era o coração desse pequeno povo, dessa pequena porção de judeus que saíram da Babilônia e voltaram para Jerusalém. Aqueles que voltaram para Jerusalém, eles tinham passado muitos anos refletindo sobre o que tinha acontecido com eles como povo, porque quando eles foram deportados para o exílio da Babilônia, eles perderam tudo. Perderam o poder político, econômico, perderam o seu templo, o seu culto, seus sacrifícios, perderam todas as coisas. E aquilo foi feito de tal modo que simplesmente aquele povo deveria ter sido dissolvido. Esses dias eu li um trecho muito interessante do escritor americano Mark Twain sobre os judeus, falando que mistério esse povo, um povo tão pequeno que conviveu com os maiores impérios que a história já viu. Todos esses grandes impérios tentaram fazer algo para que esse pequeno povo desaparecesse. E, no entanto, todos eles foram engolidos pela poeira da história. Os persas, os assírios, os babilônios, os egípcios, os macedônios, os governos do helenismo, Roma, os grandes impérios da Idade Média, enfim,
E, no entanto, esse pequeno povo sobreviveu a tudo isso, né? Que mistério tão grande. E é justamente refletindo sobre esse mistério que aquela pequena porção, né? O resto de Israel, voltou para reconstruir uma Jerusalém em ruínas, um templo em ruínas, né? E o que tinha no coração daquele povo? Quer dizer, eles nos tiraram tudo. Com o que a gente ficou? E que não deixou que a gente desaparecesse como povo? E a resposta, depois de 70 anos de exílio, era muito clara: foi o nosso Deus, a nossa fé no Deus de Israel. Foi isso que ninguém conseguiu arrancar de nós. E pelo contrário, quando a gente olha para a nossa história, para o nosso passado, para os nossos erros e acertos, agora que a gente perdeu tudo, que a gente viu o que era importante, a gente relê toda a nossa história à luz disso que era importante. Então, não interessa se os nossos juízes, se os nossos reis, se eles se saíram bem no terreno das guerras, das façanhas militares, da política, da economia, etc. Na verdade, só tem uma forma de eles serem julgados, de eles serem lidos por nós, né? É esse critério único: se foram fiéis ou não ao Deus de Israel, se adoraram um único Deus ou se deixaram levar pela idolatria. E a gente, fazendo essa leitura da nossa história, a gente descobre, né, que sempre que nós fomos fiéis a Deus, nós fomos abençoados. E sempre que nós fomos infiéis a Ele, nós cavamos e procuramos a nossa própria desgraça, tá? Nosso próprio infortúnio, tá? Então, essa experiência do exílio fez com que eles distinguissem o que era essencial. Esse jovem que vai ao encontro de Jesus, ele tem uma grande confusão na vida dele, sabe que alguma coisa está errada, mas não sabe o que. E Cristo aponta para ele o essencial. E sabe que a cura do coração desse jovem era realmente e na prática deixar tudo para seguir a Cristo. Aquilo ia colocar luz, ia colocar ordem na vida dele. Mas esse jovem não consegue se libertar daquilo que ele já tem do seu status de vida. E não era apenas um apego materialista às coisas, mas era também um sinal religioso da bênção de Deus. Porque na mentalidade do Antigo Testamento, o homem rico, ele é rico porque ele é abençoado por Deus. Então, a riqueza é um sinal da bênção de Deus. E Cristo convida ele, por certo modo, a superar o sinal para chegar na realidade que está embaixo daquele sinal. E para viver na verdade mais profunda. Hoje nós estamos celebrando o Papa Pio X, que viveu também, num certo momento da história da Igreja, um certo momento de exílio, porque a Igreja, desde Pio IX, depois teve Leão XIII, depois Pio X. Então, desde Pio IX,
foram retirados da igreja todos aqueles territórios que a igreja, que eram de propriedade da igreja e que justamente o Papa era o soberano, era o rei, nos chamados territórios pontifícios. Quando a Itália foi unificada, todos os territórios foram tirados da igreja, passaram para o Estado italiano que estava se formando, e o último lugar a ser tirado e arrancado da igreja foi a própria cidade de Roma. Então, Pio IX, depois Leão XIII, depois Pio X, viveram num estado praticamente onde eles se consideravam sequestrados, porque eles não tinham nada, né? E se consideravam sequestrados pelo governo italiano, né? Uma conciliação que só depois foi acontecer com Pio XI. Então, Pio X vive num estado de um pouco de exílio, e nesse estado ele, de certo modo, entende o que é essencial, o que deve ser restaurado. E é interessante que quando Pio X pensa em fazer uma restauração na igreja, ele não pensa, vamos pegar de volta os nossos territórios, né? Os territórios da igreja que eram nossos desde mais de 1000 anos, né? Ele não pensa em nada de posses, nem de poder político, nem de poder estatal, nem de poder econômico. Ele vai entendendo aquilo que é essencial. Ele olha para a liturgia e ele diz, e ele vê a liturgia num estado deplorável. É interessante que a primeira coisa que Pio X percebe sobre a liturgia é que a música litúrgica vai muito mal. Tinha entrado um canto, uma forma de cantar na liturgia feita de um sentimentalismo tirado das operetas, que eram a música pop da época, né? E ele via quanto aquilo estava distante da espiritualidade litúrgica. Depois ele se preocupa com a Eucaristia. É o Papa que abriu a Eucaristia para ser recebida pelas crianças. Ele chegou a dar a primeira comunhão para uma criança de 4 anos. Ele dizia, não é possível que Jesus não seja o primeiro a entrar no coração das crianças, que primeiro entre o pecado e depois Jesus entre em segundo lugar. Então vamos dar primeiro a Eucaristia para as crianças. Então, Pio X vai encontrando e discernindo no meio daquele estado um pouco de exílio, um pouco de empobrecimento material da igreja, vai descobrindo o que é importante e quais são as bases para uma reconstrução da igreja. Nós, até hoje, devemos a São Pio X uma verdadeira restauração da liturgia. Um passo muito importante foi dado no Concílio Vaticano II com a reforma litúrgica, mas essa reforma ainda está por ser feita em grande parte. Então a gente vai se preocupando. Esse ano nós vamos ter essa graça muito grande no Brasil, da 3ª edição do Missal Romano. Ficou uma tradução muito bonita, uma retradução do latim, né, de toda a missa. E em breve vão chegar os novos missais que já estão sendo editados, né? E assim a gente vai dando mais um passinho para
que a liturgia realmente seja o grande, sólido alimento espiritual para todo o povo de Deus. Vamos pedir hoje, por intercessão de São Pio X, que ele também nos dê a graça da gente discernir o que é o essencial na nossa vida e seguir a Cristo cada vez de forma mais fiel.